Chegamos ao final da quarta temporada de The Boys. Essa quarta temporada que ela é pra mim quase que a terceira aos avessos, né? Se a terceira começa melhor e termina muito mal, a quarta ela começa muito mal, como eu comentei já nos episódios que eu fiz aqui review no canal, né, que eu fiz comentários aqui no canal, e ela vai melhorando na segunda parte, apesar de eu não gostar de muitas coisas nesse episódio final. Então aqui, como eu geralmente faço, um vídeo sobre esse último episódio, mas também um pouco sobre a temporada como um todo, The Boys como um todo, nesse exato momento. Mas antes de começar a falar sobre o episódio e sobre a temporada, deixo as recomendações de sempre, 2 links aqui na descrição do vídeo, um para o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, para você que quer conhecer mais de audiovisual, para você que gosta de fazer crítica, produzir conteúdo ou apenas debater na internet, debater como vocês debatem aqui nos comentários. E o segundo para o Cineclube, que eu vou fazer com o Rafa Argemon, o cara da locadora, que começa em agosto e as inscrições são limitadas. Cineclube Rebobinado, link aqui na descrição, e também já deixo o convite para você que gosta do conteúdo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, que muita gente que eu sei que comenta sempre não é inscrito no canal, ajuda muito a gente. Bom, aqui a gente tem algumas questões, né, que se revelam também nesse episódio final e do começo que eu falo dessa temporada, né, pensando na temporada como um todo. Pra mim, eu sempre falei que a Sister Sage ela tinha tudo pra ser um grande problema, e ela pra mim acaba sendo um grande problema de roteiro, uma grande conveniência de roteiro, né? Essa personagem que ela é vendida como a pessoa mais inteligente do mundo, que consegue prever todos os tipos de coisa, mas no final do dia, vamos ser bem sinceros, ela é só essa personagem conveniente, essa personagem que as coisas que eles querem que aconteçam, acontece, e aí no final ela chega e fala: tudo era parte do plano. Pra mim soa um pouco ridículo, na verdade bastante ridículo, porque é uma personagem muito difícil de lidar, e como The Boys trabalha as coisas dessa forma muito evidente, né, com a sua sátira muito evidente, com as suas críticas muito evidente, tudo tem que ser muito escancarado, é difícil você criar algum tipo de articulação realmente muito inteligente para essa personagem fazer sentido. No final não faz muito assim, mas convenientemente era tudo parte do plano. Então nesse episódio final o que eu menos gosto é justamente isso. Além disso, eu comentei para vocês durante a temporada como muitas coisas pareciam apenas desvios para os personagens se manterem dentro da série, né? Então, o que a gente vai fazer com o French se ele não está sendo relevante nesse momento, mas ele tem que ser relevante mais pra frente. Tem esse lance da série quase nunca matar personagens importantes. A gente tem aqui 2 mortes relevantes nesse último episódio, mas no geral os personagens importantes quase nunca morrem e eles precisam continuar na série. Então o que a gente faz? A gente cria um arco secundário do Hughie com o pai dele e com a mãe dele que surge do nada. Isso vai ser completamente irrelevante, mas a gente mantém ele na série pra o que realmente importa vai ser ele mais pra frente. A gente cria uma relação do French com um namorado ali, o trauma dele, que a gente já viu 1 milhão de traumas do French, que na verdade não agrega muito ao personagem, porque ele vai ser relevante aqui na frente. Então vai acontecer isso com basicamente todos os personagens, né? E o próprio Butcher aqui fica bastante perdido durante boa parte dessa temporada, tendo as suas alucinações, porque ele vai ser relevante nesse momento final, né? Então é isso que eu não gosto muito, que eu comentei que eu não gostava, principalmente nos 3 primeiros episódios, que pra mim são os mais fracos da temporada, né? São muitos eventos acontecendo, muitos personagens, porque basicamente os personagens não morrem, basicamente todos os personagens têm algum tipo de arco, pelo menos, e basicamente todos esses arcos desses personagens que vão ficar, não que eles sejam secundários, o Hughie não é secundário, o Butcher não é secundário, mas eles se tornam secundários em algum momento da série, para no final eles voltarem a ser importante, e tudo aquilo que a série enrolou com esses personagens durante um bom tempo vai sendo deixado de lado aos poucos. A mesma questão da Kimiko, né, que parece que tá batendo na mesma tecla desde a primeira temporada, para no final tudo isso ser esquecido e ela ficar ali junto com o French. Então eu acho que a série ela demora muito a evoluir nesses primeiros episódios, depois começa um pouco a melhorar, mas ainda assim a série como um todo ela tem esse lance de os personagens fazerem muitas coisas durante os episódios, né? E as cenas serem muito curtas. Parece que os episódios eles não se aproveitam das suas melhores possibilidades, dos seus melhores momentos.
Isso fica muito claro em alguns momentos aqui nesse episódio 8, que tem algumas boas ideias e uma pequena ótima execução quando o Hughie e depois ele contando pro Mother's Milk descobrem que na verdade não é a Annie ali, né? Ela tá infiltrada. Ali tem um momento dos dois, e até como se filma os dois, né? Com essa grande angular bem no rosto deles, distorcido, mostrando o desconforto deles. Tem ali um potencial muito grande que é explorado por 2 segundos. Por que por 2 segundos? Porque a série ela tem muita coisa para resolver. Então, rapidamente, a Anne Fake ali precisa entender que eles já perceberam para o episódio evoluir. Quando a gente tem um momento ali que poderia ser muito melhor explorado, mas não é, porque tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. A mesma coisa, a limpeza que eles vão fazer no Seven ali, o Seven que na verdade viraram 4 apenas e tem um plano muito legal, né, que mostra a mesa assim, e na verdade está basicamente vazia essa mesa que antes era cheia desses super-heróis na Void e tudo mais. A limpeza que os Seven vão fazer, basicamente ela, assim, não existe no episódio, é mais uma coisa que se tem uma relevância, mais o episódio ele precisa correr. Então, mais importa a série andar do que a gente presenciar e a gente sentir esses eventos. Então, por mais que esse último episódio aqui, ele até deixa a série num lugar legal, num lugar até melhor, se resolva melhor do que a temporada 3 se resolve. No geral é isso, né? São muitas coisas acontecendo, então vale mais você fazer uma crítica rápida, uma crítica nessa relação com a política americana, ou você criar um evento rapidamente, uma virada de personagem rapidamente, do que você se aproveitar disso tudo, né? Então tudo é muito corrido nessa temporada, são muitas coisas acontecendo e nada é realmente aproveitado, né? A própria questão do Ryan, né? Durante toda a temporada o personagem ele tá sempre tendo viradas muito rápidas, né? Ah, agora ele tá do lado do Homelander. Ah, agora ele não tá mais. Então qualquer coisa assim, a gente não tem tempo, o personagem não tem tempo de digerir as informações que ele ganha justamente porque a série ela precisa correr muito nesse sentido. Mas ainda assim a gente vai ter aqui um episódio final que resolve até que legal tudo que a série propõe, né? E pelo menos deixa num lugar interessante, né? Num lugar interessante que meio que foi a escalada da série inteira, onde aqui os The Boys eles meio que só perderam a temporada inteira e o Homelander, por mais surtado que fosse, né, por mais que ele fosse essa bomba relógio o tempo inteiro, ele ainda assim é o cara mais forte que vai se colocar nessa posição de poder e finalmente chega nesse lugar onde ninguém enfrenta ele mais, né, nesse lugar onde ele tem todo o poder e provavelmente a queda disso tudo é justamente porque ele tá no controle, né? Ele não consegue, ele não tem esse controle emocional para lidar com tudo isso, mas a gente chega nesse lugar onde a série consegue encontrar nas suas críticas que ela pretende fazer à política americana e os seus personagens conseguem se combinar num final que é interessante até, né? De a gente pensar, tá bom, o que vem a seguir? Agora ele chegou no topo de tudo isso, os The Boys estão praticamente desmembrados, né? A gente tem como única resistência agora, basicamente, o Butcher, que a gente não sabe até onde ele vai, a gente tem a Anne fugindo e a gente tem agora talvez a Ashley, que não se tem uma finalização da personagem, o que acontece depois dela tomar o composto V nesse episódio. E além disso, eles pelo menos têm um impulso de matar alguns personagens relevantes, né? Aqui a Grace morrendo primeiro e depois a Victoria Newman sendo desmembrada naquilo que a gente já esperava, né? A gente não tinha visto, a série ficou escondendo as 7 chaves, mas a gente sabia o tempo inteiro que o Butcher ele estava com algo ali dentro dele e que ele tinha esse poder, depois ele continuar tomando o composto V. No geral, eu acho que talvez seja, como um todo, a temporada mais fraca de The Boys. Eu acho que as 2 primeiras são muito, muito melhores do que a terceira e a quarta. A série ela tem um pouco de dificuldade de evoluir sobretudo os seus temas com tantos personagens, com tantos acontecimentos, com tantas reviravoltas. Então é uma série que ela vai se pegar muito pelo excesso e nesse excesso nem sempre ela consegue lidar muito bem com tudo isso, né? Eu acho que um personagem que eu falo sempre, que fica muito claro que pra mim, é o Deep. O Deep ele não tem o que fazer na série, as piadas com ele já perderam a graça há muito tempo, mas a série mantém ele ali, é mais alguém que vai tomar espaço, né? Mesmo depois dele terminar aquela relação com o povo, né? De matar
a polva, que ninguém mais aguentava, ainda assim ele continua tendo essa relevância na série, porque ele precisa ser um dos seguidores do Homelander. Então tá na hora da série tentar começar a funilar um pouco mais as coisas para dar relevância para cada um desses acontecimentos, para cada uma dessas viradas. Se a gente começa a pensar na temporada como um todo, a gente basicamente vai esquecer 90% das coisas que aconteceram, porque o que aconteceu 5 minutos atrás já não é relevante 5 minutos na frente. Então, talvez agora a série se coloque num lugar onde consiga dar um pouco mais de peso para muitos dos acontecimentos que virão a seguir. Mas essa temporada, para mim, ela é extremamente corrida e acho que, como narrativa mesmo, ela é bastante problemática, mais fraca das 4 até agora. Eu acho que a segunda, talvez, a primeira é uma boa introdução, a segunda resolve muito bem e evolui muito bem a primeira temporada, a terceira se perde muito e a quarta, ela vai entre esses trancos e barrancos, não funcionando tão bem para mim. E isso passa muito também pelas duas questões centrais, né, pelos dois chamarizes centrais de The Boys, que é tanto a violência quanto esse conteúdo sexual, né? Mas aqui não é um conteúdo sexual, né, realmente erótico ou coisa do tipo. Em muitos momentos parece que The Boys vai trabalhar a violência e esse conteúdo sexual, né, explícito, pra uma coisa meio adolescente, assim, né? Meio pra adolescente dar risada, né? Olha só, um beijo grego, ha. Tipo, coisas do tipo, ou olha, uma cabeça explodindo, um corpo se partindo ao meio. O que era interessante nas primeiras temporadas, mas atualmente, pelo menos pra mim, assim, já perdeu a graça, porque eles não têm muito o que fazer para além do que eles já fizeram, então fica meio que essa replicação que tenta chocar, mas nada choca mais. E a própria violência, antes ela podia ser muito chocante, antes a gente temia pela vida desses personagens centrais, mas hoje em dia ela parece só uma violência para adolescentes se divertir, assim. Então, acho que no geral a temporada melhora bem depois dos 3 primeiros episódios, mas é a temporada mais fraca de The Boys pra mim até agora. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e aqui embaixo na descrição os 2 links que eu falei pro meu curso, pro meu cineclube. Se vocês gostam do meu trabalho, querem discutir, querem conhecer mais sobre o cinema, acho que vale muito a pena dar uma conferida. Por hoje é isso.